Alô, gente querida, alô, povo de Deus, alô, você que está assistindo esse vídeo, alô, você que é do meu contato, gente querida do meu Facebook, de vários lugares do Brasil. Vamos fazer aqui uma meditação, uma reflexão diante de Deus. Às vezes a pessoa passa por tanta luta, tanto problema e acha que Deus o abandonou. Olha, eu passei tantas experiências ruins que vocês não imaginam. Quando eu perdi o meu pai, eu fiquei apenas com 16 anos de idade, ainda um adolescente. Tinha uma amizade tão grande, um carinho, vamos dizer assim, uma dedicação entre um e o outro. Não só era eu de filho único, lógico, 5 irmãos. Minha irmã mais velha, a outra segunda, terceiro sou eu, e tinha a quarta, a minha irmã, outra, e por último, o meu irmão. 3 mulheres e 2 homens. Mas eu tinha uma amizade tão grande, eu por ser lá o do meio, tão grande com o meu pai. A gente conversava, ele me aconselhava. Quer dizer que também ele não fazia assim com meus irmãos. Só que aquela amizade, aquele cuidado entre um para com o outro, pai com o filho, porque eu era muito apegado a ele, muito dedicado. Então aquilo me surpreendeu quando eu perdi ele, quando ele faleceu. Para mim, me desestruturou, para mim eu fiquei abalado e sempre perguntando por que Deus fez aquilo. Por que tirou um bem tão precioso da minha vida? Não significava que a minha mãe não era um bem precioso, sim, mas a minha mãe estava com vida e meu pai se foi. Perdi a segunda irmã minha, questionei a Deus o porquê Deus fez aquilo comigo. Por último, perdi o meu irmão. Questionei a Deus o porquê Deus fez aquilo comigo. Pai, irmã, irmão. Agora, por último, alguns meses atrás, perdi a minha mãe. O porquê Deus fez aquilo comigo? Por quê? Sempre questionei, mas 2 passagens bíblicas fizeram com que eu meditasse. A passagem de Abraão, que ele leva o seu filho para o holocausto, para sacrificar o filho a pedido de Deus. Agora imagina, Deus fala com você, eu quero teu filho. O que você diria? Abraão não questionou, apenas levou, estava lá atendendo Deus. Não questionou, não perguntou o porquê. Outra passagem interessante já foi do apóstolo Paulo, que já questionou, já perguntou, assim como eu perguntei a Deus o porquê de parte da minha família ter ido embora. Deus fez o refletir na segunda passagem, também importante, do apóstolo Paulo, a qual ele era atormentado pelo espinho, atormentado, perseguido, não sei, mas aquilo o incomodava, que ele questionou Jesus por 3 vezes. Pela primeira vez, o apóstolo Paulo, ele chega para Cristo e diz que afasta, pede em suas orações aquele espinho o qual lhe atormentava. Pela segunda vez, o apóstolo Paulo chega para Cristo novamente e pede para que ele retire aquele espinho de sua carne. Pela terceira vez, o apóstolo Paulo chega para Cristo em suas orações e diz que Jesus afasta aquele espinho dele, a qual ele não aguentava mais. A resposta de Cristo foi: Paulo, a minha graça te basta. Então eu tiro como experiência o que eu passei em momentos difíceis, mas eu não questiono mais a Deus por passar por lutas, provações, dificuldade. Eu apenas digo: Senhor, que o Senhor resolva a situação, que seja a tua vontade, não a minha. Sabe por quê? Porque Deus conhece lá na frente. Deus, ele conhece o futuro de cada um de nós. Às vezes Deus tira assim tantas coisas preciosas da sua vida, porque ele sabe muito bem o que irá acontecer lá na frente, ao ponto de tirar um filho seu. Eu questiono, será que Deus já sabia que podia ser um bandido, um ladrão, um drogado, um prisioneiro, um mau caráter? Por isso Deus o tirou logo. Não questione com Deus
a questão da dificuldade, a questão do problema. Apenas diga: Senhor, que seja feito a tua vontade. Essa é uma expressão que muita gente que passa por tribulação, por problema, deve colocar diante de Deus. Às vezes você abandona a igreja, você abandona o próprio Cristo, você abandona o próprio Jesus, por causa de coisas que acha que Deus não conhece, o que poderia acontecer. Mas Deus sabe todas as coisas. Por isso, nos apegamos com Jesus, que é o único Salvador de nossas vidas. Que todos meditamos nesse vídeo. Aquele abraço.